aí, pessoal, derrota para o Juventude e suas consequências. Erros, escolhas e principalmente dúvidas para a construção do Grêmio para o Grenal. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Então, ativo. Ativo é a solução, 100% natural, sem contraindicação. Começa por aí. Você tem ativo para melhorar a sua vida, para voltar a ser aquele cara forte. Se você está com alguma dificuldade na hora H, ativo vai lhe salvar. Entra na descrição do vídeo, converse e compre com desconto por via aqui do CCD. Ativo é a parceria. Ativo vai estar contigo. Ativo vai fazer você ganhar. Gente, eu falei bastante sobre o jogo e agora é preciso começar a projetar o Grenal. Mas em razão da escolha do Grêmio ontem, nós temos que começar a falar do Grenal pelo que aconteceu ontem contra o Juventude. Uma partida ruim do Grêmio, eu diria abaixo do que eu esperava, bem abaixo, coletivamente e individualmente, com algumas peças muito mal. E isso projeta, de alguma maneira, as escolhas, porque ficou evidente que o Grêmio jogou contra o Juventude pensando no Inter. E eu não estou falando aqui na derrota, no escolher no sentido anímico, não, o Grêmio perdeu na bola, perdeu pela qualidade do adversário e eu não vou fazer nenhum tipo de reparo nisso. O que eu quero dizer é que algumas escolhas do treinador indicaram alguns caminhos do Grêmio para o Grenal. Vou começar com Thiago Volpi, goleiro contratado junto ao futebol mexicano e que recebeu uma enxurrada de dificuldades do torcedor. Vamos ser justos, gente. O Volpi, uma outra saída de bola que ele deixou o pessoal nervoso e tal, aquele gol de falta, de longe, a bola encontrou lá, alto lá, e ele não conseguiu tirar, mas não passou por ele. Não foi ele que perdeu o jogo. E não se surpreendam se vocês tiverem ranço na escalação do Grêmio no segundo jogo, se o Volpi jogar. O que não está certo. É muita exigência para um primeiro momento. Mas, enfim, vontade popular é vontade popular, não tem o que discutir. Eu acho que Volpi, se a ideia era dar ritmo para ele jogar o Grenal, ele perdeu espaço. Em primeira análise é isso. João Lucas, foi muito mal ontem, muito mal. Defensivamente foi um caos. Inclusive, acho que abre questionamento sobre jogar numa linha de 4 defensiva com o João Lucas. Vamos avançando. O Rodrigo Eli vai jogar o Grenal, o Gemerson vai jogar o Grenal e o Vieri, que ontem também foi colocado numa situação de um jogo mais forte para ele e ele acabou tendo dificuldades. Acho que no caso do Vieri também é uma dificuldade coletiva, assim como eu acho também que o João Lucas pode ser vítima da questão coletiva. Mas o fato é que isso está no pensamento do Grêmio hoje. Se o Vieri e o Volpi eram titulares antes de começar o jogo pro Grenal, eles entraram no campo das dúvidas a partir do resultado do jogo em Caxias. E isso serve para o Cuéllar. Abriu o meio campo, com o Dodi um pouco mais à frente, e entrou titular e saiu reserva. O Cuéllar ainda não tem condição de enfrentar o jogo de alta intensidade. Apesar de ser um jogador experiente, que se adapta a movimentos do jogo, mas me parece que ele pode ficar de fora em razão do seu rendimento ontem. O jogo de ontem também trouxe para o Cuéllar uma ideia de um pouco mais de tranquilidade. O Cuéllar é titular do Grêmio absoluto, vai jogar fácil no Grêmio. Eu estou falando neste momento o jogo de sábado à noite. Essa é a minha discussão. Já do meio para frente, todos se desescalaram. Todos. O Arezzo foi o melhor. O Monsalve, com a bola, a gente sabe, é um jogador muito primoroso, mas sem a bola deixou espaço, o adversário conseguiu jogar. Tem uma série de situações ali que precisam ser corrigidas. Na extrema, o André Henrique é um jogador que vai ser utilizado, mas é reserva.
E o Edenilson, que eu não achei mal, mas no primeiro tempo, aquela insistência de colocar o Edenilson lá aberto, que o Renato fazia, e que de alguma maneira ontem foi repetida pelo Quinteiros, não funcionou. Não funcionou. O Edenilson tem que jogar por dentro, como segundo volante, tendo a transição. Como que o Grêmio se desenvolve então para o Grenal, me parece? A dúvida no gol, mas acho que Grando será o goleiro, João Pedro será o lateral direito, 100% de chance, Rodrigo Eli, Gemerson, e uma dúvida na lateral esquerda, ou alguma improvisação, ou a improvisação de Vieri. Lembrando, ninguém está condenando o Vieri aqui, não. O Vieri é zagueiro, o Vieri não é lateral. O Vieri é zagueiro pela esquerda. E ele está jogando improvisado porque o Grêmio não conseguiu contratar. Vocês lembram lá no início da semana que se discutia o Lucas Esteves chegar jogando. Isso era o que todos diziam. Pois o Grêmio não conseguiu resolver ainda o imbróglio Lucas Esteves e hoje é quinta-feira e obviamente ele não vai jogar. Então esse também é um problema. E é preciso dizer, e o treinador falou isso, dia 14 termina a inscrição para o Gauchão. E o Grêmio não tem nenhum lateral esquerdo. O único que tem é insuficiente. Aí é um erro de planejamento. Tem que contratar o lateral esquerdo. Isso a gente sabe desde o dia... Na verdade, a gente sabe desde o dia que o Reinaldo foi contratado. Tem que contratar um lateral esquerdo. No meio-campo, para frente, eu acho que o time escalado é o time que fez bons jogos antes. Dodi, Vijaçante, Cristaldo, Pavon, Aravena e Bright White. Se ontem existia alguma ideia de Monsalve ganhar a posição, de Cuejar ganhar a posição, Cuejar é uma situação um pouco diferente, isso está estancado nesse momento por causa das escolhas ontem. Eu fiz uma coluna colocando que o Grêmio escolheu ganhar do Inter. Por que que eu falo isso? Porque ontem, claramente, algumas situações foram colocadas visando o Grenal. O Grêmio não pensou propriamente no jogo. O Grêmio olhou para o Grenal. E diante disso, eu digo que existe um erro também na análise de todos, porque o Juventude me parece mais competitivo do que no ano passado. Pelo menos mostrou isso dentro do campo. Então, existe essa dúvida. Tem alguma questão de terra arrasada? Nada. 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 Ficou claro que o Grêmio está com um olhar, um jogo com 50 mil torcedores em casa. A gente sabe que isso mexe, o Grêmio não ganha muito tempo o Grenal. Isso mexe com todo mundo. Então, isso está mexendo com o Grêmio também. Mas vamos deixar bem claro aqui. Bem claro aqui. Não tem nada errado, não tem nada fora do contexto. Tudo dentro. Tem algumas peças que foram muito mal, que nós vamos avaliar, porque quando um jogador vai muito mal em um jogo como esse, a gente precisa avaliar. Mas nada de mudança de rumo, nada disso, pelo contrário. É assim que funciona o futebol. As derrotas, às vezes, elas te ensinam a entender algumas situações. E hoje, me parece que é muito mais essa leitura do que qualquer outra coisa. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.